Olá a todos! Na aula passada nós começamos o tópico de indutância, onde vimos ali a sua definição, vimos como encontrar a indutância para alguns tipos mais conhecidos, de indutores, que no caso foi do solenoide e do toroide, vimos o conceito de autoindução e vimos o circuito RL. Agora na sequência, nossa atenção se volta ao caso de energia armazenada no campo magnético. Bom, quando nós tínhamos lá na parte de eletricidade ainda, aquele velho exemplo onde você pegava duas carguinhas inicialmente distantes uma da outra e aproximava essas duas carguinhas, essencialmente, o que nós fazíamos? Armazenávamos energia potencial elétrica no campo elétrico entre essas duas cargas, correto? E toda essa energia tinha origem no trabalho em que nós executamos ao aproximar essas duas cargas. Nós temos um caso simétrico com o caso magnético. Imagina, por exemplo, dois fios transportando corrente, dois fios paralelos, onde as correntes estão paralelas ou antiparalelas. Você tem aí, nesse caso, uma energia potencial magnética armazenada no campo gerado entre esses dois fios. Tá? E essa energia tem origem no quê? No trabalho em que você executou ao aproximar esses dois fios. Estão vendo como que a ideia é simétrica com o caso elétrico? Só que agora nós temos interesse em encontrar a energia armazenada no campo magnético do indutor. E para isso nós vamos fazer uso do nosso circuito RL que nós trabalhamos na aula passada. Então aqui nós temos um resistor, um indutor e uma bateria. Como só temos uma bateria, o sentido da corrente é conhecido, ela está circulando no sentido horário, e temos aí uma FEM-L apontando para cima, com uma seta apontando para cima, como se nós tivéssemos ligado a bateria no tempo t igual a zero. Você tem agora a FL, que aparece nesse sentido, lutando contra esse aumento. Usando a regra das mãos de Kirchhoff, você tem essa equação aqui. Uma vez que escolhemos aqui um ponto de partida, vamos percorrendo a malha no sentido da corrente, somando as diferenças de potencial de cada um dos seus elementos para escrever essa equação. Simplificando VA com VA, temos essa equação diferencial, que foi a mesma usada na aula anterior. O que eu vou fazer agora é multiplicar essa equação por I. E a justificativa de eu fazer isso é que no momento em que você executa essa multiplicação, alguns termos já conhecidos aparecem na equação. Olha só, temos aqui a FEM vezes I, que nada mais era que a taxa em que a bateria transferia energia para o circuito. Temos aqui o termo RI quadrado, que nada mais era que a taxa em que aparecia energia térmica no resistor. Então, sobrou esse termo aqui, que seria a taxa em que aparece energia potencial magnética no indutor. Tá ok? Uma vez que ela também é uma taxa em que aparece energia potencial magnética no indutor, eu tenho du dt, que é igual a Li di dt. Tá? Uma vez que dt sobre dt é igual a 1, essa expressão aqui fica escrita agora dessa forma. Inicialmente, quando você ligou a bateria, não tinha corrente, no tempo t igual a zero, então você não tinha nenhuma energia armazenada no indutor. Quando a corrente atingir um valor qualquer, você tem aí uma energia U qualquer no indutor. Resolve agora essa integral, A integral de dUB é UB, a integral de L e di vai ser I quadrado sobre 2 aqui. Então aqui tiramos o L integral de I di, I quadrado sobre 2. Então o B é igual a 1 meio de L quadrado. Tá? Essa aqui é a expressão para energia potencial magnética no indutor. Reparem na simetria com o caso elétrico. Energia potencial elétrica no capacitor, 1 meio de CV quadrado. Tanto uma energia quanto a outra, ela é proporcional ao quadrado dos seus elementos, no caso, para a energia potencial magnética, temos o quadrado da corrente e do caso elétrico, o quadrado da diferença de potencial. E também, as duas têm esse termo meio, e as duas é proporcional ao seu termo geométrico correspondente, no caso da energia potencial magnética, a indutância, e na elétrica, a capacitância. Certo? Então, uma coisa que nós podemos escrever aqui, imaginando o nosso circuito RL novamente escrito dessa forma, com a bateria, uma resistência e uma indutância. Nós temos a taxa com que a bateria realiza trabalho ao mover uma
Pequena carga de quê? De um terminal para outro, né? Que é a taxa, no caso, né, de transferência de energia do circuito. Nós temos aqui no resistor a taxa em que aparece energia térmica no resistor e a taxa em que aparece energia potencial magnética no indutor. Em outras palavras, nós temos que a energia da bateria, no final, ela se transforma em calor mais energia potencial magnética. É um belo exemplo, né, de conservação de energia. A bateria transfere energia para o circuito nessa taxa, o resistor aquece nessa taxa e aparece energia potencial magnética nessa taxa. Tranquilo? Vamos aplicar esses conceitos a um exemplo. Aqui temos o seguinte: uma bobina tem uma indutância de 53 mH e uma resistência de 0,35 ohms. Aplicando-se uma fenda de 12 volts através da bobina, qual é a energia armazenada no campo magnético após a corrente atingir o seu valor de equilíbrio? Bom, como você está ligando uma FEM de 12 volts no teu circuito, então você está no processo de aumento de corrente, e a expressão para o aumento de corrente, né, para a função de I variando com o tempo, é escrita assim, igual calculamos na aula passada. O valor final de equilíbrio da corrente é quando o tempo é muito longo, o tempo t tendendo a infinito. Então, I de t tendendo a infinito, a gente chama de I infinito, que é igual a φ sobre R, uma vez que exponencial de menos infinito é zero, só sobra esse termo. Então, eu vou reescrever essa expressão, substituindo agora o I infinito aqui, como fizemos aqui. Tá? Como ele está pedindo na letra A, né, qual é a energia armazenada no campo magnético após a corrente atingir seu valor final de equilíbrio, eu tenho a expressão que eu calculei agora para a energia, né, que é U igual a 1 meio de LI ao quadrado, só que no caso eu quero o U quando I atingiu esse valor final de equilíbrio. Então, meu I infinito é φ por R. Então, eu vou substituir meu φ por R aqui, como eu fiz aqui. Substituindo os valores numéricos nessa equação, eu tenho que o meu U magnético, né, a energia potencial magnética, é 31 joules quando a corrente atinge seu valor final de equilíbrio. Letra B. Depois de quantas constantes de tempo, metade dessa energia de equilíbrio estará armazenada no campo magnético. Ou seja, a nossa nova situação é igual a metade, né, da nossa situação final de equilíbrio. Ele quer saber um instante de tempo em que isso aqui acontece. E aí, pessoal, nós temos dois caminhos para poder trabalhar. Ou nós encontramos uma expressão para o U variando com o tempo, onde aqui no caso nós temos energia escrita em termos de corrente e corrente escrita como uma função do tempo. Bastaria substituir a corrente aqui dentro e você saberia escrever daí o U variando com o tempo. O problema é que como o I aqui é ao quadrado, implicaria em você desenvolver esse termo, que seria um pouco mais trabalhoso, né? A alternativa seria, a partir da condição de energia, você escrever uma para a corrente, né? Porque você sabe escrever o U em termos de corrente. Então é possível fazer isso. U é 1 meio de L quadrado. Nós acabamos de encontrar essa equação. Aí você tem 1 meio do U com a corrente no valor final de equilíbrio, que é 1 meio de L infinito ao quadrado. Então, esse L simplifica com L, esse meio com esse meio, né? E aí temos I igual a infinito sobre raiz de 2. Tá ok? Então, olha só, a partir da condição de energia, temos agora a condição de corrente. Nós queremos o tempo em que agora isso aqui acontece. Como escrevemos a nossa expressão para a corrente variando com o tempo? Em termos do valor final de corrente, valor final de equilíbrio para a corrente, né? Basta substituir essa expressão aqui dentro. Então temos I infinito raiz de 2 igual a infinito vezes 1 menos exponencial de t sobre tau L. Os dois infinitos simplifica, você tem 1 sobre raiz de 2 igual a 1 menos exponencial de menos t sobre tau L e vamos isolar esse termo. Fica assim. Como que nós queremos é o tempo, ele está dentro da exponencial, Ln dos dois lados. Temos esse resultado aqui, e isola o t. Então agora temos t igual a menos tau L, Ln de 1 menos 1 sobre raiz de 2.
né? Novamente, como qualquer valor maior que 0 menor que 1 vai ser um valor negativo, né? E esse termo aqui se enquadra dentro desse limite, né? Dentro desse intervalo, ele vai simplificar com o sinal negativo daqui. Então, temos o valor de t escrito em termos de constante de tempo indutiva como 1,23 tau L. Tá? Então, aquela condição de energia que ele deu aqui, né, acontece nesse valor de tempo escrito em termos da constante indutiva. Ok, pessoal? Então, uma vez que esteja bem claro a ideia de energia, podemos avançar para a parte de densidade de energia magnética. E para encontrar uma expressão algébrica para essa densidade, nosso ponto de partida vai ser um indutor mais simples, que é o solenoide. Aqui temos um corte longitudinal de um solenoide, de comprimento L. Né? Temos corrente que está saindo aqui e entrando aqui. Então, usando a regra da mão direita, é fácil determinar o sentido do campo magnético, que é horizontal apontando para a direita. Né? Ele tem uma área de seção transversal A, onde eu peguei aqui um elemento dA também apontando no sentido do campo. Bom, definição de densidade de energia, né, dentro desse volume do nosso indutor, é energia por volume. Então, estou colocando vol aqui para representar o volume. A expressão para energia nós encontramos é um meio de L quadrado, e esse volume nada mais é do que a área da seção transversal aqui, né, vezes o comprimento do teu indutor, que é A vezes L. A indutância do solenoide nós encontramos na aula passada, M0 Ln quadrado vezes A, vamos substituir aqui, temos que o B, ozinho B, né, é igual a 1 meio de M0 L N quadrado A e quadrado sobre A vezes L. O A e o L simplificam, e aí temos que ozinho B é igual a 1 meio de M0 N quadrado e quadrado. Repara que esse termo é parecido com o campo magnético do solenoide ao quadrado, né? Se tivesse um quadrado aqui seria igual. Então o que eu vou fazer? Já que aqui está aqui a expressão do B do solenoide para vocês compararem. O que eu posso fazer aqui é multiplicar em cima e embaixo, né? Por μ0, aí você tem μ0 ao quadrado, i quadrado e n quadrado, né? E o μ0 aqui no denominador. Agora esse termo aqui é o termo do campo magnético, né? Elevado ao quadrado do solenoide. Então aqui a nossa densidade de energia magnética, que é dado por esse Uzinho aqui, B, é B quadrado sobre 2μ0. E eu chamo a atenção de vocês também para a simetria com o caso elétrico. Olha só, tanto uma quanto a outra tem um termo meio, tanto uma quanto a outra é proporcional ao seu campo ao quadrado correspondente, né? E tanto uma quanto a outra tem a sua constante correspondente, aqui no caso elétrico, permissividade, e permeabilidade magnética, no caso magnético. Tá certo? É importante mencionar o seguinte, que embora o nosso ponto de partida tenha sido o solenoide, né, para poder determinar a densidade de energia magnética, como o resultado final não depende de nenhum fator geométrico, você pode usar essa equação aqui para qualquer tipo de indutor, tá ok? Assim como você podia fazer também para o caso elétrico, tá? Aqui é um D, ficou meio apagadinho aqui, mas é densidade. Vamos fazer um exemplo. Aqui nós temos um cabo coaxial longo, né, que consiste em 2 cilindros condutores concêntricos de paredes delgadas, né, de raio A e B. O cilindro central A é percorrido por uma corrente constante que retorna pelo cilindro B, externo B. Né? Então temos correntes, né, na mesma direção, sentidos opostos. Tá? Ele pede então para nós calcularmos a energia armazenada no campo magnético entre os cilindros ao longo de uma extensão L do cabo. Bom, para poder então encontrar essa energia, uma das estratégias seria você primeiramente determinar qual é a indutância, né, do cabo coaxial. Esse seria um caminho. Mas como nós já vimos como determinar a indutância, né, para alguns indutores, para que não fique muito repetitivo, né, vamos usar o conceito de densidade de energia magnética. Né? Definição aqui, então nós temos energia por volume, dU por dV. Isola energia, temos dU igual a B, dV, né? No caso o Uzinho B. Né? E a expressão por Uzinho, né, nós encontramos, que é a densidade de energia magnética, né, escrita como B quadrado sobre 2μ0.
Então repara que agora nós temos a energia escrita em termos do nosso campo magnético. Precisamos calcular esse campo e vamos fazer isso usando a lei de Ampère. E o primeiro passo é traçar uma curva amperiana aqui, onde queremos determinar esse campo. Só temos campo entre os dois condutores. Então, estou traçando uma curva amperiana circular aqui, de raio a rinho, né? Nosso cabo coaxial tem raio interno Ozinho, raio externo Bzinho, né? Tem corrente saindo aqui e entrando aqui. Eu vou escolher o sentido de integração no sentido, né, do campo magnético, já que nós temos campo saindo aqui, né? Pela regra da mão direita, você teria um campo circulando no sentido anti-horário. Então eu vou integrar nesse sentido. Então aqui na lei de Ampère, como eu estou integrando no sentido da corrente, vai ser positivo, né? O ângulo entre B e DL é 0, cosseno de 0 é 1, né? Posso sair da notação vetorial, né, e escrever nessa forma. Como B é constante em todos os pontos da curva amperiana, posso tirar o B da integral. Então temos B integral de dl igual a μ0i, e integral de dl, como a curva amperiana é circular, B é 2πr igual a μ0i. Isolo B, então nossa função do campo magnético é μ0i sobre 2πr. Achamos o campo magnético, vamos substituir a expressão que nós tínhamos isolado para a energia potencial magnética, né? Jogando B aqui dentro, você tem dUB igual a μ0i 2πr, tudo isso ao quadrado, né? dvol sobre 2μ0. Então agora os termos que ficaram ao quadrado aqui, eu posso simplificar esse quadrado com esse μ0, né? Multiplica aqui o 2 por 4, então ficou μ0 i quadrado sobre 8π quadrado r quadrado dvol. Bom, agora repara que nós temos esse dvol aqui, né? E temos a variável r, já que o campo, né, ele varia conforme o r varia. Temos duas variáveis ali, né, que nós vamos precisar escrever em termos de uma quando for fazer a integral. O nosso A é πr quadrado, ou seja, é toda essa área que você está vendo aqui em vermelho, né, nesse desenho do nosso cabo coaxial. O nosso vol vai ser essa área aqui, né, vezes o comprimento L', que estaria, por exemplo, entrando no plano do vídeo. Tá, ok? Você teria o volume, então, dentro desse círculo vermelho aqui, né, estendendo por um comprimento L dentro do vídeo. Quem que seria o dvol? Tem um vol aqui, temos que derivar essa expressão. Então, teríamos dvol igual a 2πr LdR, ou seja, se você estender esse R aqui por uma pequena espessura de R, você teria esse pequeno volume destacado em preto, né? Por isso está escrito em preto aqui também. Então esse volume infinitesimal aqui dvol nada mais é do que 2πr vezes dr, que seria essa área infinitesimal preta aqui, né? Vezes a extensão L, que seria entrando para o plano do vídeo. Você teria o nosso volume infinitesimal em preto aqui. Tá, ok? Substituindo essa expressão aqui, podemos escrever a nossa expressão para energia, né? dUB igual a μ0i quadrado, 8π ao quadrado r ao quadrado, vezes 2π RLdR. Bom, esse r eu simplifico com S, o π com o π, né? O 2 com 8, e temos agora du igual a μ0li quadrado sobre 4π r vezes dr. Tá, ok? Agora vamos integrar dos dois lados, já que desse lado nós temos uma única variável, que é o u, e desse lado uma única variável, que é o r, né? Que é o que a gente precisa. Quais são os limites de integração? Bom, é toda a região que você tem energia, é toda a região que você tem campo magnético, que vai desde do cilindro interno até o externo. Por isso, de raio A até B, né? E aí, nesse caso, você tem energia que vai de 0 até 1. Com os limites de integração aqui, né? Então, a integral de du é u, né? O μ0L quadrado 4π é constante, seria a integral. A integral de dr sobre r é ln, né? ln de r. Substituindo os limites de integração, você tem ln de b menos ln de a, que dá ln de b sobre a. Então, olha só, a expressão para energia magnética dentro do cabo coaxial é μ0Li quadrado sobre 4π vezes ln de b sobre a. Está aí
a densidade, a energia potencial dentro do cabo coaxial. Então agora no próximo ponto, indução mútua. Onde naquele experimento em que nós tínhamos ali duas espiras paralelas uma com a outra, onde uma estava ligada a um galvanômetro e uma a uma bateria, nós temos aqui um exemplo mais geral envolvendo essas duas bobinas, olha só, onde uma aqui está ligada a uma bateria e uma aqui ligada a um galvanômetro. Então, nesse caso, imagina o seguinte: se você tem uma corrente elétrica percorrendo a bobina 1, você vai ter um campo magnético, né, que vai atravessar a bobina 2, tá certo? A bobina 1 tem N1 espiras, a bobina 2 tem N2 espiras. O fluxo de linhas de campo que está atravessando essa bobina, nós vamos chamar de fluxo Φ21, ou seja, o fluxo na bobina 2 devido ao campo magnético gerado na bobina 1, tá certo? E aí temos aqui uma FEM e assim uma corrente detectada no galvanômetro quando esse fluxo magnético é variável. Se você trocar a bateria e o galvanômetro de lugar, o que vai mudar é que agora você tem uma corrente I2 aqui, né? Antes você tinha I1 na bobina 1, agora na bobina 2 você tem I2. Essa corrente vai gerar um campo magnético que vai atravessar a bobina 1. A bobina 1 tem N1 espiras, a bobina 2 tem N2 espiras. Tá? E o fluxo magnético na bobina 1 vai ser Φ12, que é o fluxo na bobina 1 devido ao campo magnético gerado pela bobina 2. Tá ok? Nós temos agora um coeficiente de indutância mútua, né, que nós vamos chamar de M, tá certo? Repare que isso aqui é um termo ligado à geometria dos dois indutores. Quando a gente estava lidando com a indutância L, nós lidávamos apenas com um elemento, com um indutor. Agora vocês viram que nosso exemplo está lidando aqui, ó, com dois indutores. Por isso, nós temos agora um coeficiente de indutância mútua, que também é um termo ligado com a geometria. Está ligado com a geometria dos dois indutores, tá certo? Então, nós temos aqui o M21, né, que é devido à primeira situação, tá? Quando você tem uma bateria na bobina 1 e o galvanômetro na bobina 2, e o M12, que é nessa situação aqui, tá? Quando você tem o galvanômetro na bobina 1 e a bateria na bobina 2. Então aqui M21 vai ser igual a N2 Φ21 sobre 1, tá? Fluxo aqui, ó, na bobina 2 devido à corrente I1 e M12 é N1 Φ12 sobre 2, ou seja, fluxo na bobina 1 devido à corrente da bobina 2. No sistema internacional, a unidade de medida também é dada em R. E nós podemos encontrar qual seria a FEM induzida, né, nessas duas bobinas, nos dois casos, né, usando a lei de indução de Faraday. Então vamos imaginar, no caso, o primeiro exemplo, onde você tem o galvanômetro na bobina 2. Então você vai ter uma FEM detectada na bobina 2. É igual a menos N2, né, dφ21 dt. Onde devemos ter cuidado aqui com os índices, né, em relação à situação em que estamos trabalhando. Beleza? Bom, N2 é constante, então não faz diferença se ele está fora do operador diferencial de tempo ou dentro. Então vou pegar esse termo e vou jogar aqui dentro. Então temos menos ddt N2 Φ21, né? E a justificativa de eu fazer isso é que eu já estou identificando, olha só, esse termo aqui em relação ao coeficiente de indutância mútua conhecido. Basta multiplicar o M21 por I1, né? Jogar esse 1 para cá, e isolando, né, o N2 Φ21 assim. Agora, substituir esse termo aqui dentro, né? Vai ficar M21I1, e como o coeficiente de indutância mútua é um termo ligado à geometria, e por isso constante, não faz também diferença se ele está dentro ou fora do operador diferencial de tempo. Então eu vou retirar ele de dentro do operador. Então temos agora, olha só, Φ2 igual a menos M21 dI1 dt. Né? E para o Φ1 você faz a mesma coisa. O que vai acontecer é que os índices vão ficar trocados. Ó. Φ1 igual a menos M21 dI2 dt. Ou seja, variando a corrente, né, na bobina 1, você tem uma FEM detectada, induzida, né, na bobina 2. E vice-versa.
variando a corrente na bobina 2, você tem uma FEM induzida e detectada na bobina 1. Tranquilo? Agora, uma coisa interessante, né, dessas duas equações é que tanto o coeficiente de indutância mútua para o primeiro caso quanto para o segundo, quando você troca a bateria e o galvanômetro de lugar, né, a geometria dos dois indutores permanece iguais. Então, M21 é igual a M12, né, porque você não alterou a geometria. E sendo M12 igual a M21, nós podemos escrever a forma final dessas duas FEMs induzidas aí, ó, assim. FEM1 é igual a menos M DI2 dt e FEM2 é igual a menos M DI1 dt. Novamente, variando a corrente na bobina 2, você tem uma FEM1 induzida. Variando a corrente na bobina 1, você tem uma FEM2 induzida. E sempre, né, lembrando que com o ponto de partida é a lei de indução de Faraday, ela está conectada com a lei de Lenz. Então as duas FEMs aqui também estão, olha só, conectadas com as leis de Lenz. Tá ok? Então vamos aplicar, né, esses conceitos a um exemplo. Aqui temos a figura 3311, mostra duas bobinas circulares compactas, a menor de raio R2, com N2 espiras, coaxial com a maior, com raio R1, né, com N1 espiras, e estão no mesmo plano. Ele pede então, deduza uma expressão para o coeficiente de indutância mútua, M, né, desse conjunto de duas bobinas, supondo que R1 é muito maior do que R2. Então, aqui está o desenho que ele falou para você. Você tem aqui as duas bobinas, né? Uma de raio R1 e uma de raio R2. A de raio R2 está ligada a um galvanômetro e essa maior de raio R1 está ligada aqui a uma bateria. Tá certo? Ele quer que você encontre o coeficiente de indutância mútua, né, dessas duas bobinas aqui. Como essa aqui está ligada a uma bateria, então nós temos corrente percorrendo essa bobina de raio R1. Se a gente colocar o sentido de rotação aqui no sentido horário, né, e esse entrelaçamento de fios aqui, é que você possa, por exemplo, escolher à sua vontade o sentido da corrente, tá? Então vamos lá, se a corrente está circulando no sentido horário, usa a regra da mão direita, por exemplo, colocando o seu dedão percorrendo a espira. Você vai ver então que você vai ter, ó, os seus dedos vão estar entrando desse lado, né, e saindo desse. Então nós temos as linhas de campo estariam circulando assim, né? Sai daqui, entra aqui, assim. Tá? Então dentro das bobinas aqui, o campo está entrando, fora está saindo. Beleza? Queremos encontrar então o coeficiente de indutância mútua, e como aqui nós temos o galvanômetro na bobina 2, nós queremos então o M21, né, que é escrito como N2Φ21 sobre 1. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar quem é o fluxo 2,1. O fluxo 2,1 é escrito assim, né, fluxo na bobina 2 devido ao campo gerado na bobina 1. Ok? Considerando então aqui o ângulo entre B e DA, tanto o B quanto o A entrando no plano do vídeo, temos aí o ângulo entre eles 0, cosseno de 0 a 1, né, que permitiu sair da notação vetorial. Precisamos agora determinar quem é esse B1. E encontrar o B1, na verdade, nós já fizemos isso, né? Encontrando o campo, por exemplo, de uma espira, a distribuição de linhas de campo dessa espira, né, percorrida por essa corrente I1, é feita dessa forma. Tá? Para encontrar a expressão algébrica, imagine que a gente faça aqui um corte aqui no meio, né, e deixe ela na horizontal, de modo que ó, a corrente está saindo aqui, entrando aqui. Né? E você quer, por exemplo, determinar o campo magnético nesse ponto, né, em relação ao eixo dessa espira, né, uma espira de raio R1. Então, qual é o primeiro passo? Nós não podemos usar a lei de Ampère aqui para fazer isso, né? Embora nós temos simetria, não é suficiente para usar a lei de Ampère, nós vamos usar a lei de Gauss-Savart. Vamos pegar um pedacinho dl, né, do nosso fio aqui, esse pedacinho está a uma distância R do ponto de interesse, onde queremos determinar o campo magnético, e usando a regra da mão direita, você consegue provar que o campo magnético está apontando aqui, ó, o sentido noroeste, ok? Fazendo um ângulo θ, né, com a vertical.
Se você reparar bem, se você pegasse um pedacinho simétrico, né, do lado oposto, você teria um campo magnético desse pedacinho apontando aqui para o nordeste. Então as contribuições ao longo do eixo horizontal iriam se cancelar, mas se somariam ao longo do eixo vertical. E é essa contribuição que temos interesse em determinar. Tá? Colocando para o nosso referencial que o eixo vertical é o z, então queremos encontrar o dBz. Ok? E aí, pelo princípio da superposição, B igual a integral de dB. Como só estamos lidando agora com as contribuições ao longo do eixo Z, vamos sair da notação vetorial e escrever em termos desse eixo, BZ igual a integral de dBz. Onde dBz vai ser quem? dB cosseno de θ. Então, BZ está aqui, ó, integral de dB cosseno θ. E dB é dada pela lei de Biot-Savart. I0 e I1 sobre 4π, dl seno de φ sobre r². O ângulo entre L e R, né? O teu L está saindo do plano do vídeo com um R aqui. Né? Então, temos um ângulo de 90 graus, seno de φ igual a 1. Mi0, I1, 4π, r² e cosseno de θ são tudo constantes, não é? Então, posso tirar da integral, como fiz aqui. E aí temos integral de dl igual a 2π r1, desculpa, os limites de integração de 0 a 2π r1, né? Integral de dl, né? Com os limites de integração aqui em preto. Bom, nós não sabemos quem que é o cosseno de θ nem o r1, sabemos quem que é o r1 e o z. Então, como temos aqui um triângulo retângulo, né? Por Pitágoras, podemos determinar quem que é essa hipotenusa R1 e também que esse ângulo θ, né, é esse ângulo θ, e assim podemos encontrar o cosseno dele, que é cateto adjacente da hipotenusa. Então, R é raiz de R1 ao quadrado mais r², o cosseno de θ é cateto adjacente R1 sobre a hipotenusa que está aqui. Eu sempre faço pelo menos uma mudança de variável, né? Substituir aqueles valores aqui, ó. Então aqui estaríamos 1 sobre r², então r1 ao quadrado mais r², e aqui está o cosseno de θ. Tá? Eu vou fazer a mudança de variável relacionando variáveis lineares com angulares, né? Então esse L aqui seria esse arco, né, de círculo, né, com o raio R1. Tem um dl aqui, tem que aparecer um dl aqui, eu derivo esse cara, então eu tenho, usando a regra da cadeia, dl igual a R1 dφ mais φ dr. Né? Como o R é constante, derivada de constante é zero, então é só esse termo aqui, né, que nós vamos usar. Substituir esse termo, essa variável dl como R1 dφ aqui dentro. Né? E agora mudamos o limite de integração. Como agora a nossa variável é φ, queremos pegar toda a contribuição da espira, então vai ser de 0 até 2π, os limites de integração. R1 sai da integral, multiplica com R1, fica R1², e integral de dφ, 2π, né, que simplifica com 4π. Aí teríamos BZ igual a Mi0 I1 R1² sobre 2 R1² mais I² elevado a 3 meios. Isso seria para uma bobina, né, para uma espira, desculpa, como temos N1 espiras, basta multiplicar esse resultado por N1, que nem eu fiz aqui, multiplicando com esse N1 azul. Agora, esse resultado é quando você está lidando, olha só, com o campo aqui. Nesse problema, o campo está nesse ponto, está nesse plano aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Fazemos o Z igual a 0 para você encontrar o campo nesse ponto da tua bobina. Fazendo então Z igual a 0, né? Esse termo aqui morreu, ficou só R1², esse 2 simplifica com esse 2, né? E R ao cubo com R1² aqui. Então tá lá, ó, achamos o campo da bobina como Mi0 I1 N1 sobre 2R1. Agora podemos substituir naquela expressão do fluxo, né? Aqui, ó, B1 dA², Mi0 I1 N1 sobre 2R1 dA2. Mi0 I1 N1 sobre 2R1 é constante, eu posso tirar da integral. Só que antes disso é importante mencionar o seguinte: eu posso tirar o meu B1 da integral e considerar esse campo aqui constante, porque eu estou considerando que no limite, tá, de R1 muito maior do que R2,
é como se você tivesse o R2 aqui como se fosse uma bolinha bem pequenininha, tá certo? E aí você pode considerar o campo dentro dessa bolinha completamente constante, porque se você pegar, nesse caso aqui, né, o campo aqui tem um valor, o campo aqui tem outro valor, o campo aqui tem outro valor. Olha como é que fica a distribuição de linhas de campo, ela varia, tá certo? Mas no limite de R1 muito maior do que R2, você pode considerar que esse campo dentro de R2 aqui, ele é praticamente constante, tá? Por isso que eu estou tirando o B1 da integral, tá? Esse termo aqui, M0 e 1 N1 2R1, aqui. Então agora tem só a integral de dA2. A integral de dA2 é A2, onde A2 é π R2 ao quadrado. Então, olha só, temos aqui o nosso fluxo φ2,1. Achamos o fluxo φ2,1, vamos substituir no M2,1, né, que era N2 sobre 1 vezes φ2,1. Corta os íons e está lá. Ó. Achamos o coeficiente de dutância mútua 2,1 como M0 N1 N2 π R2 quadrado sobre 2R1. Okay? E, além disso, como nós vimos, M2,1 é igual a M1,2. Então, nós podemos suprimir esse índice 2,1 e escrever simplesmente como M igual a M0 N1 N2 π R2 ao quadrado 2R1, né? Onde esse M serve tanto para o M2,1 quanto para o M1,2. Tá ok, pessoal? No entanto, vale a pena destacar o seguinte. Nós encontramos a situação, né, no caso M2,1, porque aqui o galvanômetro estava ligado, né, na bobina 2 e a bateria na bobina 1. Se você trocasse, né, os dois elementos de lugar, botasse o galvanômetro aqui e a bateria aqui, você teria um problema muito complicado para se resolver, porque nesse caso você teria um campo variável aqui dentro e um campo variável aqui fora. Tá certo? Então, quando o exercício pedir o coeficiente de dutância mútua e não te dá o desenho, é muito importante que você escolha sabiamente aonde que você vai colocar a bateria e onde você vai colocar o galvanômetro para tentar determinar o M2,1 ou o M1,2, tá certo? Um dos dois vai ser, às vezes pode ser bem mais fácil de calcular do que o outro. Tranquilo, pessoal? Então é isso, né? Resolvemos aí alguns exemplos na aula de hoje e eu pediria a vocês que resolvessem os demais que estão ali no livro. Então ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.